se o tempo pudesse esticar e encolher? E se a doença não fosse só uma desgraça, mas um jeito diferente de enxergar a vida? Nesta análise de A Montanha Mágica de Thomas Mann, a gente vai acompanhar a jornada de Hans Castorp, um jovem que sobe a montanha para uma visita de 3 semanas e acaba ficando por 7 anos, completamente transformado pelo Sanatório Berghof. A gente vai explorar essa jornada dele em 6 partes, começando por como a percepção do tempo simplesmente se desfaz lá em cima. Depois, como ele mesmo aceita a própria doença. Aí vem o grande duelo de ideias que ele enfrenta, a obsessão dele por uma mulher super enigmática, o momento chocante de confronto com a mortalidade e, por fim, a decisão que ele toma de cortar os laços com o mundo de antes. Bem, a primeira coisa que se perde lá no Sanatório Berghof não é a saúde, não. É a noção de tempo. O relógio que antes mandava em tudo perde totalmente o poder. Os dias não são mais contados em horas, mas em rituais, sensações e numa monotonia que parece não ter fim. É uma verdadeira eternidade elástica. Olha só, o próprio narrador já avisa a gente logo no começo. O tempo aqui não segue as regras do mundo lá de baixo, da planície. Ele estica, ele encolhe, é totalmente imprevisível. 3 semanas podem passar voando ou se arrastar por páginas e páginas. Isso mostra que lá em cima, o que manda é a percepção de cada um. E essa distorção toda cria o que o livro chama de sopa eterna. É basicamente um estado de monotonia total. Passado, futuro, nada disso importa muito. Tudo se dissolve num presente que nunca acaba. A vida vira uma agora que parece se repetir para sempre. E tem uma imagem perfeita para essa ideia. Um ato super simples, a chegada da sopa. Todo santo dia, na mesma hora, o mesmo ritual. A citação é clara: trazem a sopa, assim como a trouxeram ontem e a trarão amanhã. Essa repetição não é só uma rotina, sabe? É como se fosse o coração da eternidade batendo lá no Berghof. Viver nesse tempo suspenso, claro, começa a mudar a cabeça do Hans Castorp. Ele não só se acostuma com a rotina, como também começa a racionalizar a própria doença. Ele passa a encontrar uma lógica, um sentido para essa nova realidade dele. A gente percebe essa mudança numa conversa dele com o primo Joaquim. O Hans não encara mais a doença como um azar, um acaso. Para ele, era quase um destino. Ele lembra dos pais que morreram cedo e conclui que essa fragilidade sempre esteve com ele. Então, a doença não é uma surpresa, é quase uma confirmação. E essa visão é super reforçada pela filosofia do sanatório. O médico de lá, o Dr. Krokowski, tem uma teoria da autointoxicação. A ideia é que a doença não é só física, ela solta umas toxinas no corpo que agem como uma droga, alterando a percepção, o humor, o caráter. Isso explicaria aquele brilho febril, as bochechas alegremente rosadas de vários pacientes. E isso nos leva direto para um conflito de ideias central na história. De um lado tem o mundo da razão, da planície. Do outro tem esse fascínio meio romântico pela doença. É uma verdadeira batalha pela alma do Hans Castorp. Essa batalha é personificada num personagem, o Settembrini. Ele representa a planície, a vida, a razão, o trabalho, o progresso. Para ele, a montanha é uma sedução para o que há de pior no ser humano: a decadência, o ócio e o interesse perigoso pela morte. E olha, o Settembrini é bem direto. Para ele, essa coisa de romantizar a doença e a morte é uma perversão completa. Ele acredita que a morte tem que ser encarada como parte da vida e não como uma coisa à parte para se admirar. Simpatizar com ela, para ele, é uma aberração total. Bom, e se o Settembrini é a voz da razão, a Cláudia Chochat é a encarnação de tudo que ele mais teme. Ela é a própria desordem em pessoa. É o símbolo humano do charme sedutor e doentio da montanha. E o fascínio do Hans por ela nasce justamente das pequenas rebeldias dela. Ela bate portas, chega atrasada para as refeições, faz bolinha com miolo de pão na mesa. No mundo da planície, isso seria falta de educação. Mas lá na montanha, para o Hans, isso representa uma liberdade, uma quebra da ordem que ele, no fundo, deseja. Mas a paixão do Hans vai muito além de um simples romance. Ela está totalmente conectada com a doença da Clávia. Para ele, a enfermidade não a deixa mais fraca. Pelo contrário, parece que acentua o corpo dela, torna o corpo mais presente, mais real e, por incrível que pareça, mais desejável. A jornada do Hans continua e o leva para um confronto que não dá para evitar. É um dos momentos mais poderosos da história, onde a tecnologia, um raio-x, o força a olhar para dentro de si e encarar a verdade nua e crua da própria mortalidade.
A cena do raio-x não é só um procedimento médico, sabe? Ela vira uma experiência filosófica muito profunda. Uma viagem para dentro de si mesmo de um jeito completamente novo e bem perturbador. A preparação para o exame é quase um ritual. As luzes se apagam, é preciso esquecer o mundo lá fora, deixar as pupilas se acostumarem com a escuridão total. Só assim vai ser possível ver o que está escondido, a verdade lá dentro. E aí vem a revelação. Hans Castorp não vê apenas os seus ossos. Ele vê o seu próprio túmulo. Ele vê o futuro trabalho da decomposição. A carne dele virando uma névoa e o esqueleto, a estrutura final, ficando ali. É uma visão da sua própria morte. Esse é o ponto de virada. A morte deixa de ser uma ideia abstrata, uma coisa que acontece com os outros. Ao ver o próprio esqueleto, ele entende, de um jeito que mexe com as entranhas, pela primeira vez, que o destino final dele é, sem escapatória, morrer. Finalmente, essa jornada de aceitação do Hans chega a seu clímax em um ato bem formal, a carta que ele escreve para casa. E essa carta é a ruptura final com a vida que ele tinha antes. A carta que ele manda não é um pedido de socorro, longe disso. É uma declaração de que ele agora pertence àquele lugar. De um jeito bem calmo, bem prático, ele avisa a família que vai ficar por mais tempo. Com esse gesto, ele não só aceita a sua condição, mas abraça o que ele agora enxerga como a sua nova liberdade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Essa jornada do Hans Castorp para o mundo da doença, do tempo suspenso, foi uma queda? Uma perdição? Ou foi, na verdade, a descoberta de uma verdade mais profunda, uma que a gente, que vive correndo aqui na planície, não consegue enxergar? A resposta talvez seja o grande segredo da Montanha Mágica.